Aviso: não sou o criador dessa fanfic, eu apenas fiz o áudio. Capítulo 5 Árvore da Ficção. Reações. Rei Escarlate desencadeado. Todos que eram infantis ou amavam música na Árvore da Ficção ficaram animados ao ouvir o tema de Super Smash Bros. Ultimate. As crianças adoraram a música e até pediram aos pais para comprar o álbum. Outros estavam ansiosos para participar do evento, esperando mostrar suas habilidades e provar sua superioridade. Mas toda essa empolgação desapareceu no momento em que a tela ligou e o locutor, Max, apareceu online. Ele estava de volta, sorrindo, enquanto observava o multiverso reagir à Árvore da Ficção. Max: ok, pessoal, o que acharam da música? Eu já sei a resposta, mas só queria provocar um pouquinho. Algumas pessoas do multiverso riram do comentário dele. Max: eu sei que vocês estão todos animados, mas hoje vamos fazer algo um pouco diferente. Ele olhou ao redor, procurando algo que sabia que todos gostariam. O povo da Árvore da Ficção parecia confuso. Não deveriam estar reagindo ao Smash Bros. E a todos os desafios e inimigos que enfrentavam? Max: mas esperem aí, eu prometo que esta série que estou prestes a mostrar será interessante. Seu sorriso sempre presente só aumentava a curiosidade do multiverso. Todos se perguntavam o que ele revelaria a seguir, e muitos estavam fascinados. Alguns heróis estavam cautelosamente interessados, esperando que o que quer que estivesse por vir não fosse muito perigoso ou assustador. Os vilões, por outro lado, estavam curiosos para ver se isso poderia ajudar a impulsionar seus planos. De qualquer forma, todos se inclinaram para assistir, esperando o que Max e seus amigos tinham reservado. Todos no Gameverso estavam confusos, reagindo ao Smash Bros., aos inimigos e desafios que enfrentam, e todos no multiverso estavam curiosos para saber o que seria mostrado e, ao mesmo tempo, fascinados com o que isso mostraria. Interessante o suficiente para esperar que nada de ruim ou assustador aparecesse. Universo SCP Na conferência do Conselho 5, os líderes da Fundação SCP sentaram-se e discutiram sobre o que acabavam de ver. Essa criança deve ser contida. Nós todos viram aquelas crianças e elas poderiam ser entidades. Um membro do conselho ponderou, batendo os punhos na mesa enquanto o outro argumentava, preferindo a lógica racional ao impulso emocional. Não vamos nos precipitar. Isso será útil para aprendermos sobre anomalias perigosas. Respondeu o segundo membro do conselho, e a discussão se acalmou enquanto eles decidiam continuar assistindo, observando os diferentes multiversos se ramificando de uma linha do tempo para outra como uma árvore. Enquanto assistiam às telas, revelando anomalias perigosas e ameaças de fim cósmico, eles receberiam conhecimento antecipadamente. Universo Kirby Kirby e seus amigos estavam tristes e desapontados por estarem fora do universo Smash, perdendo as memórias das aventuras e dos amigos que fizeram ao longo do caminho. Embora quisessem aprender mais sobre o multiverso, fazer amigos e experimentar diferentes culinárias além de Dreama, incluindo seus amigos que querem aprender mais sobre os diferentes universos existentes. Meta Knight queria saber se havia guerreiros e armas fortes por aí que ele pudesse derrotar ou usar. Enquanto Bandana Vatlady não tinha nenhum interesse específico em mente, apenas pura curiosidade para aprender mais. Ben 10 Universo de Força Alienígena Ben, Genvin e Kevin se debruçaram sobre as projeções brilhantes que pairavam acima do chão da garagem. O Omnitrix pulsava fracamente, como se sentisse as perturbações do multiverso nas telas. Ben olhou para as telas. Então, o que vem a seguir? Genvin deu de ombros. Não faço ideia. Pode ser qualquer coisa. Cada escolha, cada luta, cada versão de nós. Kevin riu. Isso é, muitas possibilidades. Algumas delas precisam ser interessantes. Ou épicas, disse Ben, com os olhos brilhando. Quer dizer, este é o multiverso. Eu quero explosões. Alienígenas. Caos. E talvez alguns momentos que preferiríamos esquecer, acrescentou Genvin. Tipo aquela vez que você foi atropelado por uma caçamba de lixo, provocou Kevin. Ei!
Aquilo foi tático, de um jeito muito, muito estranho, defendeu bem. Tático? Sério? Genvin ergueu uma sobrancelha. Ah. Bem. Se por tático você quer dizer constrangedor, então claro, disse Kevin com um sorriso irônico. Ben revirou os olhos. Tanto faz. Pelo menos eu sobrevivi. É isso que importa. Genvin olhou para as telas novamente. Ainda assim, é estranho saber que tudo pode aparecer. Nossas vitórias, nossos erros, até coisas que não queríamos que ninguém visse. Algumas coisas devem permanecer escondidas, disse Kevin. Mas, algumas coisas serão divertido. Exatamente. Ben sorriu. Imagine o multiverso me vendo derrotar Vilgax, de novo. Isso valeria a pena. Exatamente. Ben sorriu. Imagine o multiverso me vendo derrotar Vilgax, de novo. Isso valeria a pena. Ou me vendo te enganar, Kevin. Todas as vezes, disse Genvin, com um sorriso de canto. Kevin riu. Ah. Eu poderia discutir, mas tudo bem. Você já teve seus momentos. Ben se inclinou mais perto das telas. E algumas delas podem mostrar coisas que nunca imaginamos. Aliens que nunca conhecemos. Mundos que nunca vimos. Escolhas que nunca fizemos, disse Genvin suavemente. E erros que nem cometemos, mas ainda assim, acrescentou Kevin. Ben coçou a cabeça. Faz você pensar, assistimos a tudo passivamente, ou tentamos nos preparar para o que está por vir? Algumas coisas não podemos nos preparar, disse Genvin. Só temos que vê-las. E reagir, acrescentou Kevin. Com sorte, com estilo. Ah. Claro. É o que eu faço de melhor, disse Ben com confiança. Genvin sorriu. Só, lembre-se, cada tela pode contar uma história. Algumas orgulhosas. Algumas, nem tanto. Kevin sorriu. Parece o meu tipo de programa. Ben assentiu. Seja o que for que esteja por vir, vamos encarar juntos. Juntos. Sempre, disse Genvin firmemente. Ah. Tudo bem. Mas se uma dessas telas me fizer parecer um idiota. Kevin começou. Ben sorriu de lado. Kevin, você já parece um idiota às vezes. Não se preocupe. Kevin gemeu. Eu te odeio. Ah. É por isso que eu sou eu, disse Ben. Genvin riu baixinho. Certo, concentre-se. Vamos ver o que o multiverso nos reserva. Asterisco asterisco universo de Devil May Cry asterisco asterisco. Dante e Vergil estavam na loja, as projeções agora mostrando claramente eventos de outros universos. Batalhas, armas estranhas e flashes de caos cintilavam nas telas brilhantes acima deles. Dante se inclinou para a frente, sorrindo. Ok, agora sim. Olha só. Alguns desses caras têm espadas maiores que meu apartamento, e aquele ali está lançando bolas de fogo como se fosse um festival. A expressão de Vergil permaneceu calma, mas seus olhos seguiam cada movimento com precisão. Esta é uma oportunidade. Cada luta, cada arma, cada anomalia que vemos aqui pode ser estudada, aprendida e, se necessário, neutralizada. Dante girou Ebony e Ivory, rindo baixinho. Aprender, com certeza. Mas sejamos honestos, parte disso vai ser divertido de assistir. Olha aquele cara voando. O maxilar de Vergil se contraiu. Diversão é irrelevante. Observação primeiro. Reação depois. Um erro de julgamento aqui pode ter consequências que não podemos prever. Dante acenou para ele, encostando-se no balcão. Tudo bem, senhor sério. Eu assisto. Mas quando as coisas boas aparecerem, é melhor você estar pronto para se comportar. Do lado de fora da loja, as luzes de Red Grave City piscavam, como se a própria realidade estivesse respondendo aos eventos em todo o multiverso. Ambos os irmãos continuaram a observar atentamente, curiosos,
calculando e antecipando o que a próxima tela mostraria. Asterisco asterisco Digimon Universe asterisco asterisco. Tai, Matt e Sora se inclinaram sobre as projeções digitais brilhantes que pairavam acima da clareira no mundo digital. Agumon e Gabumon estavam perto, com os olhos fixos nas imagens que mudavam e piscavam nas telas. Tai olhou para as telas. Então, o que vem a seguir? Sora deu de ombros. Não faço ideia. Pode ser qualquer coisa. Cada batalha, cada digievolução, cada versão de nós. Matt riu. Isso é, muitas possibilidades. Algumas delas precisam ser interessantes. Ou épicas, disse Tai, com os olhos brilhando. Quer dizer, este é o multiverso. Eu quero batalhas gigantescas de Digimon. Caos. Surpresas. E talvez alguns momentos que preferiríamos esquecer, acrescentou Sora. Tipo aquela vez que você tentou lutar com aquele Kuwagamon, e bem, você acabou preso na árvore, provocou Matt. Ei! Aquilo foi tático, de um jeito estranho. De um jeito estranho, defendeu Tai. Tático? Sério? Sora ergueu uma sobrancelha. Tai. Se por tático você quer dizer constrangedor, então claro, disse Matt com um sorriso irônico. Tai revirou os olhos. Tanto faz. Pelo menos eu sobrevivi. É isso que importa. Sora olhou para as telas novamente. Ainda assim, é estranho saber que tudo pode aparecer. Nossas vitórias, nossos erros, até coisas que não queríamos que ninguém visse. Algumas coisas devem permanecer escondidas, disse Matt. Mas, algumas serão divertidas. Exatamente. Tai sorriu. Imagine o multiverso me vendo derrotar Devimon, de novo. Isso valeria a pena. Ou me ver te enganar, Matt. Todas as vezes, disse Sora, com um sorriso de canto. Matt riu. Eu poderia discutir, mas tudo bem. Você já teve seus momentos. Tai se inclinou mais perto das telas. E algumas delas podem mostrar coisas que nunca imaginamos. Digimon que nunca conhecemos. Mundos que nunca vimos. Batalhas que nunca lutamos, disse Sora suavemente. E erros que ainda nem cometemos, acrescentou Matt. Tai coçou a cabeça. Faz você pensar, assistimos a tudo passivamente, ou tentamos nos preparar para o que está por vir? Algumas coisas não podemos nos preparar, disse Sora. Só temos que vê-las. E reagir, acrescentou Matt. Espero que sem ser achatado no processo. Claro. É o que eu faço de melhor, disse Tai com confiança. Sora sorriu. Só, lembre-se, cada tela pode contar uma história. Algumas orgulhosas. Algumas, nem tanto. Matt sorriu. Parece o meu tipo de programa. Tai assentiu. Seja o que for que venha, vamos enfrentar juntos. Juntos. Sempre, disse Sora firmemente. Tudo bem. Mas se uma dessas telas me fizer parecer um idiota. Matt começou. Tai deu um sorriso irônico. Matt, você já parece um idiota às vezes. Não se preocupe. Matt gemeu. Eu te odeio. É por isso que eu sou eu, disse Tai. Sora riu baixinho. Certo, concentrem-se. Vamos ver o que o multiverso nos reserva. De volta à reação. Max, e a propósito, vou me ausentar por um tempo, disse ele, exibindo seu sorriso habitual. Um choque percorreu o multiverso. O locutor deles, Max, ia embora? Max, mas não se preocupem, acrescentou rapidamente. Voltarei depois de algumas reações. Só quero resolver algumas coisas primeiro. Então ele ergueu um dispositivo brilhante. Max, por enquanto, vou tocar minha playlist com as músicas que vocês vão reagir, disse ele, pegando o dispositivo. O multiverso observava, uma mistura de excitação e nervosismo os invadindo.
Fazia sentido, Max sair na frente abriria caminho para todos os outros, permitindo que se concentrassem no que viria a seguir. Uma pequena onda de tristeza os atingiu, ele estava partindo, mesmo que brevemente, mas a curiosidade venceu. Eles queriam ver mais, entender a árvore da ficção, descobrir quais surpresas os aguardavam. Max, ok, público, não se preocupem. Eu voltarei, e o grupo também, só queremos tirar algumas reações do caminho. É só isso, disse ele, com um sorriso maior do que nunca. Uma luz gigante e giratória apareceu diante dele. Max deu um passo em direção a ela, pronto para entrar, mas parou. Max, e antes que eu me esqueça, sonho grande nesta árvore da ficção, porque a imaginação é a chave para ela, disse ele, atravessando o portal. Com isso, um dos anfitriões desapareceu, sumindo na luz. Por um momento, o silêncio cobriu o multiverso. Então um clique ecoou e uma imagem apareceu na tela, com palavras brilhantes abaixo dela. Seres poderosos SCP-001, Rei Escarlate Multiverso silenciou. Em incontáveis mundos, todos os olhares se voltaram para uma única presença avassaladora, uma entidade diferente de tudo que alguém já havia visto. Sua forma irradiava poder, mas sua essência. A natureza era desconhecida. Os heróis congelaram instintivamente, a tensão apertando seus corpos. Algo parecia errado, sinistro, perigoso, mas eles não conseguiam dizer o que era ou como lutar contra isso. Cada instinto gritava cautela. Os vilões observavam com curiosidade aguçada. Eles também não entendiam, mas pressentiram potencial, uma oportunidade, talvez, se conseguissem descobrir como usá-la. Alguns se inclinaram para a frente, ansiosos para ver se poderia servir aos seus próprios planos ou destruir seus inimigos. Os cientistas rabiscavam anotações freneticamente, suas mentes a mil. Essa anomalia desafiava a classificação, desafiava a expectativa. Sua energia, sua presença, tudo nela desafiava os limites de sua compreensão. Seja o que fosse, poderiam reescrever tudo o que sabiam sobre o multiverso e as anomalias. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia o que queria. Mas todos sabiam de uma coisa: o primeiro encontro havia começado e nada jamais pareceria seguro novamente. Asterisco asterisco universo Marvel asterisco asterisco. Galactus pairava no vazio, vasto e silencioso, até que a presença o atingiu. Esta, força. Sua voz ecoou como uma tempestade pelo cosmos. Poder, inimaginável. Caos, absoluto. Conceito encarnado. Um arauto ousou falar. Mestre, o que é isso? Nunca senti nada parecido. Os olhos de Galactus, ardendo com fogo cósmico, fixaram-se no Rei Escarlate. Não é deste universo. Sua origem é extradimensional, mas sua influência se infiltra nas realidades. SCP-001. O Rei Escarlate. Outra voz sussurrou, com temor e admiração em seu tom. Pode ser contido? Pode ser combatido? A mão de Galactus se fechou, a energia ondulando pelo vazio. Contenção é irrelevante. Combate, mesmo para alguém como eu, é insuficiente. Sua presença não é mera força, é um conceito. Ele distorce a realidade, dobra a percepção. Observação, compreensão, devem vir primeiro. O arauto estremeceu. E se ele chegar a este universo? O olhar de Galactus percorreu as estrelas. Então, o equilíbrio será testado. Não por planetas, não por civilizações, mas pela própria estrutura da existência. SCP-00 não é um inimigo em um sentido convencional, é uma força que não pode ser medida, apenas reconhecida. Uma pausa. O vazio pareceu se aquietar, como se o próprio universo prendesse a respiração. Até eu, disse Galactus, com a voz baixa, mas carregando um peso infinito, devo abordar isso, com cautela. Respeito. E preparação. Pois isso, é diferente de tudo que já encontrei antes. Asterisco asterisco universo Demonbane asterisco asterisco.
Kurou Ovari debruçou-se sobre as telas brilhantes do multiverso na oficina, punhos cerrados, os olhos examinando as distorções carmesim que piscavam nas telas. A onisciente Al-Azif flutuava ao lado dele, sua aura tensa e inquieta. Huri Adou, doutor. West, Saria, Vinfield e o resto da equipe do laboratório se aglomeraram mais perto, cada um iluminado pela luz vermelha pulsante e sinistra. Kurou engoliu em seco. O que é isso? Não se parece com nada que eu já tenha enfrentado antes. Os olhos de Al-Azif brilharam intensamente. Não é uma entidade normal, Kurou. Seu poder, sua própria presença distorce a realidade. Nem mesmo eu consigo calcular seu próximo movimento. Os dedos de Huri pairaram sobre o console. Parece vivo, mas não se move como um ser vivo. Tudo nele está errado. Sinto que está nos observando, mesmo através das telas. Vinfield ajustou os monitores. As leituras de energia estão fora da escala. Não podemos medi-las, não podemos prevê-las e a contenção, esqueça. Tentar qualquer coisa agora seria suicídio. Saria cruzou os braços, franzindo a testa. Então o quê? Devemos só ficar olhando e esperar que faça o que quiser. Kurou rangeu os dentes. Precisamos entendê-lo primeiro. Lutar contra ele depois. Ou então, nem teremos a chance de lutar. Al-Azif flutuou mais perto, com a voz calma, mais grave. Nem mesmo Demonbane pode ser suficiente contra isso. Sua influência se espalha por realidades e não opera sob as regras que você conhece. Huri sussurrou, quase para si mesma, parece que o próprio mundo pode desmoronar sob seu olhar. As telas nem capturam tudo o que está fazendo. Dr. West murmurou, analisando os dados recebidos. Anomalias temporais, distorções espaciais, está reescrevendo as regras da física como as conhecemos. E cada leitura indica mais. Isso é potencial catastrófico, tudo condensado em uma única presença. Vinfield suspirou. Então, e agora? Observamos, aprendemos e esperamos sobreviver o suficiente para agir. Os olhos de Kurou se estreitaram. Sim. Observar. Aprender. E quando se mover, agiremos. Juntos. O olhar de Al-Azif se aguçou. Estejam atentos. Sua escala é diferente de tudo na história. Vocês podem sobreviver a um encontro, mas ninguém pode sobreviver a um erro de cálculo. Saria franziu a testa. Ótimo. Então, é basicamente a pior coisa possível. Fantástico. A mão de Huri apertou a borda do console. Nem sequer sabemos seus motivos. Ele quer destruir? Consumir? Ou algo mais? Kurou exalou lentamente. Não importa. O que quer que ele queira, nós o impediremos. Ou pelo menos, tentaremos. Não fugimos de algo assim. A voz de Al-Azif era quase um sussurro. Preparem-se. Cada segundo que observamos é um segundo em que ele fica mais forte, ou mais perto. E ainda não estamos prontos para enfrentá-lo. A voz de Kurou quebrou o silêncio. O que quer que venha, nós o enfrentaremos. Juntos. Asterisco asterisco universo de Super Smash Bros. Asterisco asterisco. A mansão zumbia silenciosamente. Lutadores estavam espalhados por cadeiras, mesas e varandas, se recuperando do modo história contra Galen e Darkon. Alguns mancavam levemente, outros comparavam cicatrizes de batalha. Risos e conversas preenchiam a sala, até que as telas piscaram em vermelho e o Rei Escarlate apareceu. Mario, mamma mia, isso é enorme. Ele se apoiou no parapeito da sacada. Luigi, cara, eu acho que preciso de uma cadeira, ou de um desmaio. Mario, ei, Luigi. Não entre em pânico. Concentre-se. Luigi, estou concentrado. Em não morrer de choque. Peach, Mario, Luigi, mantenham a calma. Nós sobrevivemos ao modo história juntos. Podemos lidar com isso. Bowser, ha.
Olha só isso! Finalmente, um desafio de verdade. Acha que pode me intimidar? Ele bateu o pé com garras. Mario, Bowser. Não comece a se achar agora. Donkey Kong, até que gostei. Assustador, com certeza, mas incrível. Balançando o rabo, apoiado no corrimão. Yoshi. Pulando nervosamente na mesa. Link, silencioso, mão na Master Sword, analisando cada detalhe. Zelda, Link, mantenha calma. Precisamos observar e nos proteger. Shake, exatamente. Concentre-se, sem distrações. Ganondorf, mesmo em uma tela, essa criatura é perturbadora. Divertida. Samus, canhão de braço apoiado no corrimão, visor analisando. Leituras de energia fora da escala. Todos fiquem vigilantes. Samus sem armadura, não exatamente o descanso pós-batalha que eu esperava. Peach, pairando levemente, asas abertas. Muito bem. Todos juntos. Trabalho em equipe ainda importa. Dark Peach, sim, sobrevivam primeiro, discursos depois. Palutena, flutuando calmamente acima. Observem. Elaborem estratégias. O medo é irrelevante. Marta, segurando a Falchion com firmeza. Os padrões se revelarão. Mantenham-se atentos. Lucina, protejam-se uns aos outros. Não deixem o tamanho intimidá-los. Roy, se sobreviver ao modo história não nos assustou, isso não deveria, certo? Sean, cuidado com as costas. Mesmo nas telas, isso irradia perigo. Ikki, impressionante, mesmo através de pixels. Bayonetta, com um sorriso de canto. Finalmente, um espetáculo. Vamos ver como a sala reage. Joker, é exatamente o que eu queria. Um monstro gigante na tela depois de lutar contra o caos encarnado. Sora, Keyblade ao lado, olhos arregalados. Isso, não é real, né? Depois de tudo que acabamos de passar. King K. Rool, recostando-se, com um sorriso largo. Pequeno, finalmente. Algo que me faz sentir enorme. Luigi, espera, você se sente enorme olhando para isso. King K. Rool, com certeza. Faz todo mundo se sentir minúsculo. Peach, nós definitivamente não somos minúsculos. Mario, ela tem razão. Donkey Kong, pelo menos alguém está gostando disso. Ridley, com o rabo balançando e um olhar fulminante. Foco. Isso não é brincadeira. Simon, com o chicote na mão. Poder sagrado, foco. Observem uns aos outros. Richter, fiquem preparados. Observação é crucial. Shu, com a monado brilhando fracamente. Mesmo através das telas, o que está errado é amplificado. Mimin, com o braço de dragão brilhando fracamente. Uau, é enorme. Steve, ajustando a picareta nervosamente. É melhor começar a pensar rápido. Mesmo que sejam apenas pixels, a estratégia importa. Pac-Man, eu nem sei por onde começar. Mario, ei. Não fiquem aí parados. Conversem. Alguma ideia? Luigi, ideias? Esquivar? Correr? Eu não sei. Peach, nós sobrevivemos a coisas piores. Podemos sobreviver a isso, juntos. Mario, certo. Juntos. Comentário, a mansão fervilhava com sussurros, risos e conversas nervosas. Os aliados checavam uns aos outros. Luigi espiou Mario, Peach cutucou Yoshi, Peach pairou ao lado de Dark Peach, Sora sussurrou para Mario, Donkey Kong riu das travessuras de Bowser. Os rivais provocavam uns aos outros. Roy sorriu para Sean, King K. Rool zombou da confusão de Pac-Man, Bayonetta se inclinou sobre Joker sorrindo. Mesmo após o modo história,
encarando o Rei Escarlate através das telas. Os lutadores estavam inquietos, maravilhados, aterrorizados, e conversando entre si como só acontece em Smash. De volta à reação. Informações, natureza e poder. O Rei Escarlate não é apenas um ser poderoso, ele é uma entidade de nível multiversal cuja existência ameaça a própria realidade. Ele personifica o caos, a corrupção e a destruição em escala cósmica. Sua influência se espalha por dimensões e pode distorcer mundos inteiros à sua vontade. Ao contrário da maioria das entidades SCP, ele não é apenas perigoso fisicamente, sua presença por si só pode distorcer a realidade, corromper mentes e até mesmo causar o colapso de linhas do tempo ou universos inteiros. Todos que conheciam o Rei Escarlate reagiram de forma diferente quando ele foi revelado. Alguns ficaram maravilhados, incapazes de compreender totalmente a escala de seu poder. Outros ficaram apavorados, entendendo a ameaça existencial que ele representava. Alguns ficaram com raiva, frustrados por tal conhecimento confidencial estar sendo exposto. Alguns observaram em silêncio, curiosos para ver como a árvore da ficção e outros observadores multiversais reagiriam. Cada reação refletia sua perspectiva própria, suas próprias experiências com anomalias além da compreensão. Até mesmo os membros mais estoicos e disciplinados lutavam para manter a compostura. O peso de revelar uma ameaça parcialmente contida, de nível multiversal, era impossível de ignorar. Cada olhar, cada gesto e cada palavra murmurada carregava a tensão de um segredo que poderia desvendar inúmeras realidades. Mas as pessoas podem dizer que este ou ser não são as únicas abominações eldriques que esta fundação contém. Pessoas e outras raças se perguntavam como os humanos controlam tais coisas. É considerado absurdo que os humanos possam fazer essas coisas. Ficou claro para todos que assistiam que o Rei Escarlate não era a única abominação sobrenatural que a fundação continha. Outros seres, outras raças e até mesmo entidades consideradas intocáveis por muito tempo podiam sentir a magnitude do que os humanos haviam contido. Sussurros se espalharam entre eles. Como os humanos poderiam controlar algo tão incompreensível? Muitos olharam incrédulos, lutando para reconciliar a ideia de que seres mortais, frágeis e limitados, pudessem exercer tal autoridade sobre forças que desafiavam a própria realidade. Alguns balançaram a cabeça, murmurando que era absurdo. Outros simplesmente se calaram, o peso da revelação os deixando atordoados. Perguntas enchiam o ar. Como a Fundação havia aprendido a conter criaturas capazes de aniquilar universos inteiros? Como eles haviam construído barreiras, rituais e contingências capazes de atrasar uma ameaça de nível multiversal? Até mesmo os observadores mais céticos foram forçados a admitir uma admiração relutante. Os humanos, em suas formas limitadas, de alguma forma dominaram o que inúmeras civilizações e raças cósmicas não conseguiram. Os olhos se moviam rapidamente entre as telas, uns entre os outros e entre o Conselho 05. A compreensão começou a surgir, e isso não era meramente poder. Era disciplina, conhecimento e persistência refinados ao longo de séculos, e no entanto, o próprio ato de testemunhar o Rei Escarlate lembrou a todos da fragilidade até mesmo da contenção mais forte. Um passo em falso, um vazamento, e as consequências se espalhariam por todas as realidades. As telas escureceram, mas o peso do que havia sido revelado não desapareceu. Cada universo que vislumbrou o Rei Escarlate agora carregava o conhecimento, uma sombra pressionando sua realidade. Heróis e vilões permaneceram congelados, suas mentes lutando para compreender o que mãos mortais haviam parcialmente contido. Até mesmo a árvore da ficção pareceu tremer sob a magnitude da ameaça. O Conselho 05 observou em silêncio, alguns ainda furiosos com a exposição, outros silenciosamente curiosos com a reação do multiverso. Médicos e pesquisadores continuaram sua observação meticulosa, registrando cada gesto, cada expressão, cada sussurro. O Rei Escarlate permaneceu parcialmente contido, mas sua presença pairava maior do que nunca na mente de todos que o viram. Uma verdade tornou-se inegável: o multiverso vislumbrou um poder que poderia desvendar a própria realidade. E agora, nada jamais seria o mesmo. E pronto, esse foi o capítulo mais longo que já fiz. Não o fiz sozinho, tive a ajuda do chat GPA, mas na verdade, este será o capítulo mais longo que já escrevi, mas enfim,
aqui vamos nós, temos a reação ao Rei Escarlate. Não sei se devo revelar mais sobre ele ou se há mais alguma coisa. Se houver, por favor, me diga aqui ou no livro de perguntas e respostas. Sim, e além disso, quase não há reações a ele, então quero ser o primeiro, então tem isso também. E se houver mais SCPS que vocês queiram que sejam mostrados, por favor, me digam e eu tentarei, da melhor maneira possível, mostrá-los. Este é o seu novo escritor, IDDRAG01, encerrando a transmissão. Mantenham seus olhos abertos e suas mentes afiadas, o multiverso nunca esquece, e nem os horrores que habitam dentro dele. Tenham um não sei se devo revelar mais sobre ele ou se há mais alguma coisa. Se houver, por favor, me diga aqui ou no livro de perguntas e respostas. Sim, e além disso, quase não há reações dele, então quero ser o primeiro, então tem isso também. E se houver mais SCPS que vocês queiram que eu mostre, por favor, me digam e eu tentarei, da melhor forma possível, mostrá-los. Aqui é o seu novo escritor, IDDRAG01, encerrando a transmissão. Mantenham os olhos abertos e a mente afiada, o multiverso nunca esquece, e nem os horrores que habitam dentro dele. Tenham um bom dia, pessoal.